Olá pessoal do canal, beleza? Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo muito bacana, na verdade muito pedido, né? Por muitas pessoas, muitos inscritos que pedem: Paulo André, me ajuda, Paulo André, eu quero abrir uma loja, me ajuda, Paulo André, me ajuda, Paulo André. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para tentar ajudar você que quer abrir sua loja de variedade ou abrir um negócio, seja lá qual for, e não sabe nada, não tem noção do ponto de partida. Porque, na verdade, a grande dificuldade das pessoas é o ponto de partida, né? E às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Paulo André, eu quero abrir uma loja, eu preciso de fornecedor. Talvez você não precise de fornecedor agora, né? Lógico que você vai precisar de fornecedor. Mas eu acho que o que nós precisamos antes de querer conhecer e precisar de fornecedor, dizer que precisa de fornecedor, a gente precisa de conhecimento, né? A gente precisa entender algumas coisas antes de entrar no negócio, porque muitas pessoas entram assim, à la vontade, sabe? De qualquer maneira e acaba se arrebentando. Gente, deixando muito claro aqui que o vídeo que eu quero fazer hoje para você é o seguinte: primeiro que eu vou tentar ajudar muitas pessoas que ficam me perguntando, né? Paulo André, me ajuda. E uma outra questão quero deixar muito claro, é que eu falo, gente, de abrir loja, tá? De você alugar um ponto, de você comprar equipamentos, enfim, tá? Porque às vezes eu falo aqui do capital necessário, na verdade, necessário não, eu falo do capital mínimo dos mínimos dos mínimos para que você inicie sua loja de variedades. E algumas pessoas vêm aqui dar pitaco no meu canal, sabe? Confesso que eu fico bem chateado, cara, porque eu falo, eu te dou um conselho, aí vem outra pessoa aqui e fala que nada. Eu abri com 100 reais, eu abri com 200 reais, eu abri com 500 reais e estou aqui, tá aqui, pode ver que está passando dificuldade. Tá aqui, mas foi como o que aconteceu isso aí, né? E às vezes vem dar pitaco aqui no canal dos outros, entendeu? E atrapalha. E aquela pessoa que às vezes não tem muito conhecimento acaba seguindo um tipo de conselho desse e quebrando a cara, né? Então, às vezes a pessoa está aqui, não sabe o que é um business plan, está dando pitaco no canal dos outros aqui, não sabe o que é um business plan, não sabe o que é um B2B, não sabe o que é um B2C, break-even, não sabe nada, entendeu? Não sabe nada. E aí vem para cá, às vezes, dar pitaco. E eu conheço muita coisa, só que o meu canal aqui, a minha função é não ficar com na verdade, minha função não, o meu objetivo não é ficar aqui mostrando conhecimento para você, mostrando o que eu sei, mostrando eloquência, falando bonito, não é nada disso. A minha intenção aqui, sabe, é falar a linguagem do povo, a linguagem que todo mundo entende, aquela pessoa que não entende nada de negócio começa a entender e começa a andar com sua vida financeira. Essa é a minha intenção. Entendeu? Agora, vem gente pra cá e fica dando pitaco aí, fica dando, tentando até me desmentir, né? E muitos aí ficam botando assim: ah, segue meu canal, vai lá, segue lá. Não tem nada contra, gente, não tem nada contra. E não são críticas, entendeu? Porque as críticas são bem-vindas, né? As críticas são bem-vindas, principalmente as construtivas. Até as destrutivas são bem-vindas também, porque faz a gente pensar, né? Mas enfim, eu vou fazer o vídeo hoje atendendo aí ao pedido de muita gente, tá? Então vamos lá, gente. Paulo André, eu quero começar uma loja de variedade, ou então seja lá qual for a loja, eu quero começar uma loja. Como começar? O que eu preciso começar? Como? Qual é a forma, né? Qual é o molde, vamos dizer assim, para que eu comece, para que eu dê um pontapé inicial? Então vamos lá, gente. Primeiro lugar, você precisa conhecer o setor, tá? Antes de você entrar no negócio, você precisa conhecer. Nenhuma cidade, nenhum país, nenhum povo ia para a guerra no escuro. Você tem que estudar o adversário, você tem que buscar conhecer aonde você está entrando, você tem que saber o que você está fazendo. Né? Não é simplesmente pegar um dinheirinho que você juntou, de repente de forma tão, com tanto sacrifício, e sair dando tiro no escuro. Você vai perder dinheiro, você vai aumentar aí um percentual gigante do seu risco, entendeu? Porque todo negócio tem risco, eu vou falar aqui disso também. Então,
você precisa conhecer o setor. E conhecer o setor implica em saber o capital necessário, tá, gente? Eu vou dar uma espécie aqui de um business plan para você, tá? Um mini business plan para você, que significa plano de negócio, tá? Se você estabeleceu, não, eu quero montar um negócio para mim, eu quero trabalhar com determinada coisa, você vai estabelecer um plano de negócio e você vai começar a fazer perguntas para você e para você começar a responder. Então a primeira pergunta é essa: você conhece o setor? Você entende do setor? Você domina o setor? Essa é a primeira pergunta. E aí vem qual o capital necessário, né, que você precisa ter para iniciar esse negócio, certo? Seja ela loja de variedade ou não, tá? Isso implica, esse capital implica em estoque, tá? Você precisa ter um estoque, né? Quando eu digo de estoque, gente, eu digo de mercadoria, tá? Não estou falando de estocar mercadoria, não. Estou falando de estoque e você ter mercadoria para você trabalhar, para você vender, né? E também equipamento, certo? Você precisa ter equipamento. Senão, como é que você monta a sua loja sem equipamento, tá? E você também precisa ter um capital para você pagar seu aluguel. Gente, eu estou falando aqui de uma forma muito clara, muito simples, tá? Você precisa pagar seu aluguel adiantado, por exemplo. De repente você vai precisar fazer uma reformazinha no local para se adaptar ao negócio que você quer iniciar. Então, você tem que conhecer o setor e isso implica no capital. Você tem que conhecer também a margem que o setor deixa, né? Ou seja, você vai dar um markup em cima da mercadoria que você comprou, você já acrescentou frete, você já acrescentou impostos, tá? Qual a margem que isso deixa? Qual o lucro bruto que isso deixa? Você precisa saber se é 30%, se é 40%, se é 100%, se é 500%, você precisa saber, tá? Outro, qual o espaço físico você vai precisar para você montar o seu negócio, tá? Uma loja de variedades, por exemplo, cara, se você tiver uma loja de 100 metros quadrados, ela é pequena. Se você tiver uma loja de 300 metros quadrados, ela é pequena. Se você colocar uma loja de 1000 metros quadrados, ainda ela é pequena. Porque o setor de variedades, ele é muito amplo. É muito amplo. Então você pode colocar de tudo numa loja de variedade. De tudo, tá? De tudo. Então, quanto maior a sua loja, mais possibilidade de fluxo de caixa. Quanto menor possibilidade de fluxo de caixa, porque uma loja pequena, você coloca pouca mercadoria. Uma loja grande, você coloca muita mercadoria, muita variedade. Então, isso faz o seu fluxo de caixa aumentar. Você tem que saber qual espaço físico você precisa. Não o que você quer, que você precisa, tá? E você conhecendo isso, quantos funcionários, quantas pessoas, qual o pessoal que você vai precisar para você montar esse negócio, tá? Paulo André, vou começar sozinho, então você precisa estudar para ver se existe a possibilidade, tá? Aí você precisa ir no dentista, você precisa ir no supermercado, você precisa dar atenção ao seu filho, você precisa ir no banheiro, faz como? Vai ficar sozinho? Vai trabalhar sozinho? Tem condição disso? Então, para você trabalhar sozinho, você vai abrir uma lojinha pequititinha. É isso que você quer? Beleza, é isso que você tem condição? Beleza, tá? Então, essa é a primeira coisa, você precisa conhecer o setor e coloquei esses pontinhos aí, né? Esses 4 pontinhos aí que você precisa, entre outros, tá, gente? Mas eu estou enumerando aqui o que eu considero mais relevante, ok? Segundo, qual será a despesa fixa e variável disso, né? Você conheceu o setor, você sabe o capital que você tem para investir, né? Você sabe a margem, agora você sabe do espaço físico que você vai precisar e do pessoal que você vai precisar. Então, isso gera despesa. Essa despesa ela vai variar, né? Ela é variável, ela é fixa, mas ela também é variável. Fixa, de repente o aluguel, de repente é fixo, tá? Funcionários, é fixo. Uma água, uma luz é um pouco variável, né? Um mês está calor demais, você vai ter que ligar os ventiladores todos, igual eu faço na minha loja. Tem que sair ligando todos os ventiladores da loja. Iluminação, tem que ligar a luz. Agora eu botei mais luz na minha loja está muito clara, né? Já coloquei lá 9 lâmpadas a mais, então isso já vai aumentar um pouco a despesa, certo? A conta de luz já chegou um pouquinho mais alta,
né? Vinha R$ 80, esse mês chegou R$ 140, olha só, certo? Então, olha quanto que aumentou, aumentou em torno de 80% a minha luz, certo? Então, a luz pode variar, a água pode variar, você vai botar internet, né? Então, as despesas variáveis também entram, exemplo, material de limpeza, por exemplo, né? Um papel higiênico, um pano de chão que você tem que tirar da loja, isso entra. Ah, Paulo André, eu vendo pano de chão, balde eu vendo, vassoura eu vendo, tá, mas você tem que tirar da sua loja para entrar, isso tem que entrar como despesa. Então você tem que fazer essa anotação, você tem que ter essa margem aí, essa sobra, né? Você tem que fazer a conta disso aí para que isso entre nas suas despesas. Sei lá, você separar aí em torno de R$ 300, R$ 400, estou dando exemplo, tá? Para a despesa da sua loja, tá? Eu gasto pouquíssimo na minha loja, pouquíssimo. Despesa da minha loja eu acho que chega a R$ 100, R$ 120, despesa de material de limpeza, essas coisas assim, né? Gasta mais um cadinho agora, não chego, mais ou menos isso com álcool em gel, né? Por causa do álcool, que a gente tem que estar sempre enchendo os vidrinhos, né? Gasta muito álcool, certo? Para os clientes higienizarem, a gente também, o tempo todo lidando com dinheiro. Então, álcool deu uma despesazinha maior aí, correto? Então, você tem que se ligar nisso aí. Qual será a sua despesa fixa e variável, tá? Aí, o que acontece? Você sabedor da sua despesa fixa e variável, tá? Aí você vai entrar e vai se fazer uma pergunta: quanto que eu preciso faturar, quanto que minha loja tem que vender para que eu pague todas essas despesas? Então você vai ter que começar a fazer. Tem um vídeo meu aí que eu faço, tá? Que eu fiz aí, que eu mostro essa questão aí de despesa, de faturamento. Tem um vídeo aí que eu mostro isso, como é que funciona mais ou menos isso aí, tá? Como é que você descobre aí qual o faturamento necessário, tá, para determinada despesa. É lógico que isso vai variar muito. Uns pagam um aluguel de 5 mil, o outro paga um aluguel de R$ 600. Isso vai variar muito. Então você tem que saber qual o faturamento necessário para você ficar pelo menos no 0 a 0. Para você não lucrar, mas também não ficar no prejuízo, porque no prejuízo nunca pode ficar, tá? Porque senão quebra, né? Quarto, você precisa saber qual é o seu público, tá? A classe, tá? Você precisa saber o setor aonde você vai abrir a sua loja, o local, qual é o seu público. Não só aonde você vai abrir o local, mas se no local que você vai abrir vai alcançar o público que você quer. Ou é o público A, é o público B, é o público C, ou é o público D, certo? Eu estou na minha loja lá, é mais voltado aqui para o C e D, tá, do que para o A e o B, entendeu? Então, você precisa saber para que você saiba também qual tipo de mercadoria que você vai trabalhar. Ah, Paulo André, eu não sei, mas você tem que saber. Você tem que saber, porque senão você vai comprar mercadoria que não vai atender aquele público. Você vai comprar lá, sei lá, um arranjo, por exemplo, que você vai colocar, a pessoa coloca no móvel da casa dela, que custa R$ 300. O público que vai consumir, vai ser consumidor da sua loja, dos produtos da sua loja, vai comprar um produto desse de R$ 300, um artigo de decoração caro assim, ou de repente você não, acima de R$ 50 já não vende. Então você tem que saber a classe das pessoas que você vai trabalhar. Tá? Você precisa saber isso para que você compre a mercadoria mais acertadamente. Tá? Quinto, o que fazer para faturar o necessário? Tá? Você vai saber qual é a sua despesa, você vai entender, vai achar o quanto você precisa faturar, tá? Para você pagar a sua despesa, tá certo? Você vai, e para você faturar esse montante que você precisa, qual é o seu público? E agora você precisa saber o que você vai fazer para alcançar esse faturamento. Você vai precisar de quantos dias de propaganda, você vai precisar de inauguração, você vai precisar o tempo todo estar mexendo na sua loja para mudar a arrumação dela, você vai precisar botar rádio, você vai precisar botar na TV, você vai precisar botar carro de som, uma caixinha dentro da sua loja de som, você vai precisar dar um brinde. O que você vai fazer para que você alcance
o faturamento necessário. Porque às vezes, por que isso é importante, gente? Porque às vezes você faz uma conta e não alcança o faturamento. Não, eu preciso vender 20 mil por mês. Aí você só está vendendo 10, 12. Não está alcançando os 20 mil. Então você tem que parar para dizer, não, então peraí, eu não estou alcançando. O que eu tenho que fazer para alcançar? Certo? E isso é lógico que você vai projetar antes de abrir sua loja. Quando, se caso acontecer de você não conseguir, no meio do caminho, né? Acontecer, você já está trabalhando, abriu sua loja, está trabalhando, acontecer de não conseguir faturar o valor esperado, aí você se lembra, não, eu já tenho um business plan, né? Eu tenho um plano de negócio, então eu já sei o que eu vou fazer para aumentar meu faturamento. Tá? Então você precisa ter isso em mente. Sexto, conhecer meus concorrentes, né? Você precisa saber conhecer o seu concorrente, o nível do seu concorrente. Paulo André, eu quero abrir uma loja de eletrodomésticos, só que na frente do ponto que eu aluguei tem a Casas Bahia. Oh, que legal, né? Você vai se dar muito bem. Você tem quanto de capital para você investir? Ah, eu só tenho 30 mil. Ah, você tem 30 mil para começar com um eletrodoméstico e você vai concorrer com as Casas Bahia. Você está de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Não, Paulo André, eu tenho 1 milhão. Opa, aí a gente já começa, talvez, a pensar em concorrer com as Casas Bahia. Estou falando isso, gente, porque as Casas Bahia, elas vêm tudo da China, certo? O lucro deles é absurdo. A venda deles são absurdas. Então você precisa conhecer o seu concorrente, tá? Eu estou lá na minha loja. Eu tenho um cara que está construindo uma loja que dá 4 da minha. E eu já estou projetando as minhas saídas. Não é nem a minha saída não, porque se der errado uma saída, eu vou para onde? Eu tenho que ter várias portas de saída. Eu já estou projetando, eu já tenho 2. Eu preciso de pelo menos mais 2 para ficar com 4 saídas. Ou, do contrário, eu estou correndo o risco de fechar minha loja e deixar meu concorrente me engolir. Tá? E último, quais os riscos, tá bom? Então, para você iniciar a sua loja, você não pode pegar, como eu falei no início, né? Você não pode pegar e sair assim sabe, dando de qualquer maneira abrir sua loja. Você tem que entender que tudo existe risco. Tudo! Se você descobrir um negócio, um investimento que é risco zero, me fale porque eu quero entrar nesse negócio. Porque não existe. Tudo que você vai investir, aplicar seu dinheiro, fazer um investimento para tentar fazer aquele dinheiro triplicar, né, gerar lucro para você e te fazer prosperar, existe risco. Então você tem que estar muito ciente. Aí o que você tem que fazer? Diminuir os riscos. Porque zerar você não vai, mas diminuir você pode com business plan, com plano de negócio. Tá? Se der errado, eu tenho essa saída aqui. Se acontecer isso, eu tenho outra saída. Então, você tem que saber os riscos que esse negócio que você está para abrir, ele vai te trazer, os riscos existentes, e aí você vem e fecha, tapa, ou então pelo menos tenta, diminui os riscos, tá bom? Para que você não fique assim, ah, não deu certo, quebrei, tá? É o que acontece com muita gente, que na verdade aconteceu comigo, tá? Quebrei na época da farmácia porque eu nunca nem ouvi falar em plano de negócio, não sabia nem o que era isso, tá? Então estou passando para você aquilo que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com você. Estou te dando uma ótima dica aí. Tá bom, gente? Espero ter te ajudado mais uma vez. Se você está por aqui pela primeira vez, tem um monte de vídeo aí no meu canal, acho que tem quase 50 vídeos aí no meu canal. Assista os vídeos. Acho muito legal que as pessoas chegam e falam assim, estou maratonando os vídeos do Paulo André, eu não vou nem assistir Netflix mais, porque tá aí os vídeos muito bacanas, as dicas muito simples, mas muito diretas, tá? Os vídeos também muito simplesinho, mas muito diretos para que você não erre, tá bom? Ou então, pelo menos, a minha intenção é fazer você errar menos, tá? Então, se você está por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando eu postar novidades aqui, você tá por dentro e acompanhar aí o trabalho. Tá bom, gente? Um grande abraço, espero ter ajudado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.